Fala, Alexandre, tudo bom? E aí, Bruno, tudo bem, cara? Quanto tempo? Tranquilo. Muito tempo, hein? Bastante. Verdade, verdade. Bom, Como é que tá tudo aí? boa noite. Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Estamos sobrevivendo aí a essa pandemia, Loucura, né? né? Loucura. Mas vamos te apresentar aqui para a galera. Alexandre Soares, ex-treinador da Seleção Brasileira de Beach Soccer, continua como treinador de Beach Soccer, né? E tem vários recordes na modalidade, inclusive são 6 Copas do Mundo da FIFA, 5 finais consecutivas com 4 medalhas de ouro, 33 jogos de Copa do Mundo, 29 seguidas, 29 vitórias seguidas, e é o recorde, né? Que estão até são 75 jogos seguidos ganhando, 75 vitórias. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi isso tudo, né? Como é que foi essa experiência toda de treinou a seleção brasileira durante muito tempo, pegou numa época meio conturbada, que foi logo depois de uma derrota da seleção brasileira. Como é que foi esse desafio? Como é que foi aguentar esse rojão, Alexandre? Fala pra gente aí. Boa noite a todos. Foi uma época muito maneira, cara. Foi um desafio no início, porque o Brasil vinha numa sequência de vitórias quando era aqueles Jogos Mundiais de Verão, e em 2005 a FIFA começou a chancelar o esporte, o beach soccer começou a participar da família FIFA, junto com o futsal e o futebol, logicamente. E na primeira Copa do Mundo da FIFA, em 2005, com uma arena maravilhosa em Copacabana, uma expectativa tremenda do Brasil ser o primeiro campeão do mundo da FIFA, da zebra, né? Chega na semifinal, o Brasil perde para Portugal. Portugal tinha um timaço também na época, e naquela semifinal o Brasil perdeu, e a primeira campeã do mundo foi a França, que foi realmente uma grande surpresa, porque todos esperavam, os favoritos eram o Brasil e Portugal, né? E deu França. A França foi a campeã, o Uruguai também fez um campeonato fantástico naquele ano. É, a partir daí começaram algumas mudanças, algumas reformulações, e foi em agosto eu fui para o Mundialito, agosto de 2005 também, eu fui como treinador para o Mundialito em Portugal. Ali correu tudo bem, fizemos um campeonato fantástico, ganhamos esse campeonato lá em Portugal. E no retorno começamos a conversar com a diretoria da época, que era vinculado à CBBS, com a Confederação Brasileira de Beach Soccer, junto com o Coque Tavares, que fazia a gestão também do esporte e todo o marketing da modalidade. E ali ficou decidido que eu assumiria a seleção. O único que eu coloquei para eles, a conversa foi muito rápida, mas o único que eu coloquei para eles foi que teria que ser do meu jeito. Eu já estava vendo muita coisa ao longo do tempo, já estava no beach soccer desde 2003, 2002, 2003, com a seleção do Rio. E quando eu assumi, eu falei para eles, cara, vai ser do meu jeito, eu tenho alguns jogadores que eu confio, que eu acredito que a gente possa fazer uma seleção extremamente competitiva, e eles permitiram. Eles deram carta branca, e a partir desse momento eu comecei a treinar uma nova equipe, fiz uma reformulação, foi muito grande, foi radical, né? Ali de 12 Foi. jogadores, pô, mudei, acho que foram 8 jogadores, mudamos 8 jogadores, mas deu certo, deu certo. Jogamos 2006 com uma pressão tremenda, um grupo novo, mas jogadores que eu acreditava muito na minha filosofia de trabalho, no que eu estava fazendo, e deu certo. Fomos campeões, então ali foi o primeiro título do Brasil FIFA de futebol de areia, né? E depois veio a sequência em 2007 também no Rio de Janeiro, e foi embora. Pô, eu lembro que foi uma surpresa grande, porque a galera estava acostumada com aquele time já que toda manhã, todo esporte espetacular sempre passava. É, O pessoal acordava domingo de manhã, já sabia o time de cor, já sabia todo mundo. E eu lembro quando você assumiu, mudou muito. Tinha jogadores já conhecidos, já que a gente falava, ó, esse cara vai jogar, esse cara é bom. E aí a gente viu, não vai jogar não. Alguma coisa aconteceu. é. Mas foi uma sequência absurda, começou a ganhar um atrás do outro. E realmente eu queria saber qual foi assim, o maior desafio assim quando você assumiu. Porque eu lembro que, assim, lógico, teve essa reformulação e muita gente torceu o nariz, né? O mundo, o pessoal ali daquele mundinho ali, muita gente, logicamente, olhou com certo. O que que esse cara tá fazendo, né? Mas deu super certo, né? E eu queria saber qual foi o maior desafio, assim. O desafio foi
começar a Copa do Mundo de 2006, né? Convencer os jogadores. Ele já, o grupo era muito forte, né? Mas convencer os jogadores que dentro de uma Copa do Mundo eles tinham que aproveitar ao máximo aquele ambiente maravilhoso. Eu sempre digo que o jogador, cara, ele treina muito, é uma fase chata, né, cara? Treinar demais, o cara tem que se dedicar, e o meu estilo também é de treinar diariamente, enfim. E todos os jogadores que ficaram comigo sabiam disso. Mas o momento da estreia, alguns jogadores estavam assim, tinham um pouco de dúvida, né? Porque em 2005 o Brasil tinha um timaço, logicamente. Os jogadores eram espetaculares e perdeu. Então, será que nós vamos ganhar? E eu convencia os caras todo dia que era possível ganhar, que era possível ganhar. E ali começou, o time também começou a conquistar a torcida, né? No primeiro jogo teve um pouco de vaia para mim, um pouco de vaia direcionada para um ou dois jogadores também. Mas a partir do segundo jogo, no terceiro jogo acabou e a torcida abraçou. E isso virava tema das nossas conversas, né? Depois do almoço, depois do jantar, enfim. Ver o ambiente maravilhoso que estava se tornando aquilo. Os nossos jogos, a gente ia jogar um jogo e a noite seguinte já tinha uma fila imensa em Copacabana. As pessoas dormiam na areia da praia para poder ver o nosso jogo. E isso foi dando muita energia para nós, né? Até que começou, quando chegou a fase final, que é a quarta de final, a semifinal, a torcida abraçou por completo o time já estava solto e ali foi conquistar o primeiro título nosso, que foi muito maneiro. Eu lembro que antigamente a entrada era franca, né? Sim. Pelo menos ali em Copacabana a entrada era franca. Fui muitos jogos e era um programaço, assim. Você terminava, saía da praia, tinha passava ali, tava, pô, várias luzes, música. Falei, "Ih, vou entrar ali." Quando você entrava, tava passando algum joguinho que não era muita coisa, mas daqui a pouco chegava do Brasil, lotava. Foi. Era Era loucura, era loucura. E isso há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Esse ambiente, infelizmente, deu uma parada, né? Mas com uma boa gestão, tem tudo para voltar. Em 2007, cara, eles tiveram que colocar um telão do lado de fora, né? É, né? Porque a fila começou na noite anterior e poderia dar problema. As pessoas queriam invadir de qualquer maneira para ver o jogo. E foi muito maneiro. As pessoas queriam invadir e tiveram que colocar telão, tiveram que fazer uma programação toda da parte de fora da arena para as pessoas poderem ver o jogo e acompanhar ali pertinho da arena, né? Então o time foi abraçado, foi bem legal. Ah, assim que é bom, assim que é bom. E eu queria saber, assim, dentro desses grandes jogadores que você treinou, que ali eu vi, pô, Júnior Negão, teve o Benjamin também. Qual foi, assim, o melhor, cara? O que te deu menos trabalho, o que foi mais bacana, assim? Às vezes o que deu mais trabalho foi bom também, né? Mas, assim, Eu qual gosto, eu foi o... gosto dos malucos e dos que dão trabalho. Os caras, quando têm tesão de jogar, eles meio não são muito certinhos também, não. Mas eu até brinco com todo mundo. Na minha opinião, o Pelé da areia é o Benjamin, né? O Benjamin é espetacular. Ele faz coisas espetaculares na areia. Ele joga na areia como se estivesse jogando numa quadra de salão ou num campo perfeito de grama. É extraordinária a maneira que ele conduz a bola, que ele levanta, as jogadas geniais que ele faz, a arte da improvisação que ele possuía, né? Era extraordinário jogar. O Negão já era mais um jogador líder, era um defensor nato, né? Ele botava regras ali, né? Ele espantava os atacantes adversários. E ele era um líder também, era um cara extremamente vitorioso. Depois tem talvez um dos jogadores mais inteligentes que eu trabalhei, foi o Sidney. Extremamente inteligente, taticamente perfeito. Mas o time todo era muito bom, né? O time todo era muito bom. Tinha o André, que era um atacante espetacular, o Bruno Marias, enfim, todos eles eram muito bons. Eu lembro que teve um jogador assim que estava em ascensão, já estava jogando muita bola, e quando ele foi cortado foi uma surpresa assim para todo mundo que acompanha o esporte, que foi o Jorginho, né? O Jorginho teve alguma coisa que a galera não sabe, teve alguma coisa aí pro Jorginho ter saído, porque foi realmente uma surpresa. Ele jogava muito bem. Ah, eu acho que encerrou a carreira há pouco tempo, não é? Foi, há pouco Também, inclusive. homenagem para ele. O Ronaldinho Gaúcho teve lá na homenagem também. Foi um evento bacana que fizeram para ele. Infelizmente não lotou como ele mereceria, mas foi um evento bacana. Enfim, aquela galera de 2005, eu participei daquela Copa, né? Daquela Copa de 2005. Eu estava como assistente técnico e estava vendo tudo.
E muitas coisas eu gostava, outras coisas eu não gostava, mas enfim, eu não era o treinador, conversava em particular com o treinador sobre algumas coisas, mas eu estava vendo tudo. E muita coisa eu tinha certeza que se algum dia eu assumisse a seleção brasileira, não entraria dentro da minha filosofia de trabalho, do meu perfil. Né? Eu acredito muito em jogador 100% de equipe. 100% de equipe. Na minha opinião, o jogador ele pode ser mais limitado, menos limitado, pode ser um cracaço, pode ser, enfim, mas ele tem que ser 100% de equipe. Eu só acredito que uma equipe vai ser campeã quando ela pensa como equipe, como ela joga como equipe, mas acredita na essência. Não é falar, beleza, eu vou participar desse grupo, eu sou jogador de equipe. Não, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Então, eu busquei jogadores para jogar aquela minha primeira Copa do Mundo, de 2006, que eu tivesse certeza que eles acreditavam na minha filosofia de trabalho, na minha metodologia de trabalho ali, né? A gente deveria formar realmente uma corrente do bem. É o que eu sempre brinco até hoje, e vários deles diariamente mandam mensagens lembrando, coach, a corrente do bem, corrente do bem. É exatamente isso, cara. Você tem que ir juntando força, intercalando, unindo, montando um grupo de jogadores que todo mundo pense da mesma maneira. Entendeu? Não existe isso de eu vou ser o craque da competição, eu quero ser o melhor da competição, essa premiação é minha, eu mereço mais, eu mereço menos. Não, todo mundo vai junto. É a única maneira que vai funcionar. E eu trouxe uma base de atleta, né? Eu joguei futsal a vida inteira, joguei campo, então eu sei como, não é que eu saiba tudo, mas eu conheço como o bastidores, né? O vestiário. Eu sei como pode ganhar, como pode perder. Pô, na Espanha, jogando futsal, eu joguei com times onde todos nós éramos bons jogadores, ninguém era excelente, todos nós éramos bons e fomos campeões. Já joguei em time que tinham 3, 4 figuras e a gente quase jogou para cair de categoria. Entendeu? Então, o ambiente é muito assim. Eu formei isso. Eu tinha como base o Benjamin, que para mim é sempre antes dele usar ser o capitão na faixa, né? Ele sempre foi o capitão de bastidores. Então, ele sempre me ajudou muito nesse bastidores, de conversar com os jogadores, de fazer essa união, que ele também curte muito. Aí veio o Sidney, veio o Bueno, veio o Daniel, veio o Mão. Todos esses caras acreditavam nessa filosofia de trabalho. E por isso que deu certo. Nós jogamos 5 Copas do Mundo, foram 5 finais, e foi espetacular, né? Esse recorde de vitória de 75 vitórias seguidas foi com essa rapaziada, foi com esses caras, entendeu? Então, com uma mudança de um ou outro, entrava o Daniel Souza, que é o neguinho espetacular lá de Copacabana, habilidoso toda a vida. Depois veio o Fred, veio o Anderson da Bahia. Sempre tinha algum que outro jogador que ia ganhando espaço, mas era por isso. A minha filosofia é sempre por produtividade também. Sempre por produtividade. Isso não é funcionarismo público, né? Seleção não é cabide de emprego, né? Seleção você tem que mostrar todos os dias, cara. Seleção você tem que treinar, você tem que se dedicar, você tem que ganhar, né? E fazer aquele ambiente ali. A gente passava muito tempo fora de casa, viajava muito. Então, assim, imagina se fazendo tudo isso num ambiente chato, né? Ficar Ah, é horror. complicado. É complicado, mas foi maneiro. Complicado porque é a sua família, né? Querendo ou não, você passa mais tempo com esse pessoal do que com a sua família, às vezes. E nesse momento, E o soccer estava muito em alta, né? Então a seleção jogava muito. A gente jogava muito, tanto no Brasil como viajando, viajávamos muito. Então tem que estar ali com gente que pense muito parecido a você, né? Logicamente respeitando as individualidades, né? As pessoas individualmente são totalmente diferentes. Né? O jeito que eu falava com o Bueno era uma maneira, com o Benjamin era outra, com o Buru era uma outra maneira. Eu tinha que conhecer o indivíduo, né? Conhecer o indivíduo, conhecer o ser humano é fundamental também para você poder gerir um grupo. Mas, basicamente, todo mundo focado na mesma linha. Né? com certeza. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Assim, por que que o Mundial deixou de ser disputado em Copacabana? Você tem alguma. Eu acho que foi por causa da FIFA, né? Mas eu tô meio por fora. Antes eram os Jogos Mundiais de Verão, né? Então ele fazia parte da programação da Rede Globo de televisão, o que era um barato, porque dava uma audiência tremenda, mas tinha toda uma programação de verão. E o futebol de areia, o beach soccer, ele tinha seu espaço ali, que era quase, praticamente, ele batia até o vôlei, né? Em audiência, era muito bacana. Mas depois que virou FIFA, logicamente que tem que rodar o mundo, né? Tem que rodar o mundo. Não deixou de ser um evento brasileiro, deixou de ser um evento só por uma empresa de marketing esportivo do Brasil, que era a Coque Tavares, que fez uma gestão maravilhosa na época, mas passou a ser da FIFA. Então, os países hoje, eles pedem eles vão na luta ali, né? Às vezes, para uma Copa do Mundo, tem 3, 4 países que querem fazer. Então, a FIFA tem que fazer todo um estudo para ver aonde vai colocar essa Copa do Mundo. Né?
Entendi. Você estava falando do futebol de salão. Eu lembro que quando a gente se conheceu, você era do salão, né? Jogou um tempo na Espanha. E, cara, como é que foi essa parada? Pô, morar em outro país. Eu acho que foi a primeira vez, né, que você tinha saído. Pô, eu saí Como é muito que foi? novo, né? Eu jogava futsal, eu jogava futebol salão no Fluminense, aí recebi um convite para ir para Espanha e eu fui muito moleque, né? E fiquei 8 anos. Fiquei 4, voltei e depois fiquei outros 4. Foi onde a Bruna, o Douglas nasceram lá, né? Enfim. Mas foi um período muito bacana. E o futsal, ele me deu uma base muito grande, né? Ele me deu uma base maravilhosa de tudo, de tudo. Como ser humano, como atleta. Eu comecei a carreira de treinador também na Espanha. Todas as equipes que eu jogava, eu treinava as categorias de base. Isso me deu uma base muito bacana para quando eu chegasse no Brasil, eu quis continuar essa carreira de treinador. Eu sempre curti isso, né? E foi dando certo. Pô, bacana. E aí, já voltando aqui pro beach soccer, é, como é que foi, assim, eu lembro que você saiu daqui do Brasil, né? Você tá morando fora agora, né? Tá Agora, morando, isso, em Miami. E, cara, aí é badalado o beach soccer, né? Aí é o esporte da moda também, né? tem alguns eventos grandes, né? Mas ainda não tem um apoio muito forte a nível de federação. Tem vários promotores de eventos. Então, tem eventos na Califórnia, um evento gigante em Virginia Beach, mas são puramente eventos de fim de semana. Né? O beach soccer poderia aqui ter crescido muito mais durante esse longo período aí já de história do beach soccer, mas está caminhando muito devagar ainda. Esse jogo realmente pegou muito na Europa. Na Europa está super forte. A primeira vez que nós saímos para jogar uma Copa do Mundo fora foi a Copa da França, em Marselha, né? Que foi um evento maravilhoso, entendeu? E nós conseguimos ganhar na Europa também. Depois foi para Dubai. E no mundo árabe também tem um crescimento bom. Infelizmente, a nível de América do Sul, CONCACAF, que é essa parte aqui, América do Norte, Central e Caribe, está indo muito devagar. Na América do Sul, a Conmebol está tentando fazer, mas a coisa também está caminhando muito devagarzinho. O nível técnico das equipes ainda não está muito aceitável. Esse jogo pegou muito forte na Europa, né? Algumas ligas também são muito boas. A Liga da Rússia, a Liga da Itália, a Espanha está apostando agora forte, Portugal está apostando forte. Então, os jogadores brasileiros, praticamente todos, eles passam 6, 7 meses do ano na Europa jogando, porque no Brasil eles não têm o que fazer. Os jogadores que não são da seleção brasileira, eles praticamente não jogam. Eles jogam treinam em algum clube, mas esse clube também não tem competição para jogar. Então, eles fazem aposta na Europa, vão para lá e passam de 6 a 7 meses. Aqui no Rio de Janeiro tem alguns clubes assim que tem se dado bem. O Vasco tem ganho alguns mundiais, né? O próprio Flamengo, mas eu acho que mais pelo nome, né? Mas não tem não tem mais, não tem uma liga, né? Não tem um campeonato brasileiro, né? Eu acho que devia ter, né? É exato. Talvez. O Vasco, por exemplo, o Vasco tem um timaço. Entendeu? O Vasco já ganhou o Mundialito, já ganhou competições importantes. Dentro do ranking, ele está ali entre os 3 ou 4 primeiros, não me lembro a classificação exata do Vasco, mas ele está ali entre os primeiros do ranking. Tem um timaço. A base da seleção brasileira, vários deles jogam no Vasco da Gama. Mas eles jogam o quê durante o ano, né? Quantas competições o Vasco joga no ano? A Federação do Rio, ou que é basicamente a Confederação Brasileira, quantos eventos ela patrocina no ano? Então ela está totalmente inoperante, ela não trabalha. Então os jogadores treinam no Vasco da Gama, outros treinam no Flamengo, que era um projeto que iniciou também lá atrás, com até um campo dentro da Gávea, que foi um projeto que iniciou bem legal. Deu uma caída, voltou, porque tem sempre um ou outro jogador que tenta resgatar o projeto, mas vai na marra, né? Vai na marra. Então é uma pena, porque a Confederação Brasileira de Beach Soccer hoje não faz absolutamente nada, só cuida da seleção e esquece o resto. Aí é complicado mesmo. Tem que pensar, eu acho que talvez de uma forma mais ampla, né? Muito Mas mais. eu vi aqui também, né? Lógico, tem que dar uma estudada no entrevistado, mas eu já te conheço, já de longa data. Eu vi aqui também o seguinte: você foi o técnico que ganhou o primeiro jogo, né? Com a seleção de Bahamas, né? De beach soccer. Cara, como é que foi isso? A galera, eles nunca tinham ganho o jogo, o Não, pessoal te jogou pra cima.
Ali foi uma loucura, cara. O que acontece? Essa rodada que a FIFA vai dando na Copa do Mundo, já levou uma vez a Copa do Mundo para o Tahiti, foi muito maneiro, o Tahiti cresceu muito, e tentaram levaram para Bahamas. Só que eles não tinham nada ainda, né? Eles já seriam a sede da Copa do Mundo, seriam também da eliminatória da CONCACAF, mas não tinha absolutamente nada. Eles conversaram comigo quase um ano antes, durante a Copa do Mundo de Portugal. Então, eu tive lá para ver a semifinal e a final em 2015 e eles vieram conversar comigo. Só que nessa época eu estava tramitando o meu visto, eu estava com mudança de visto aqui nos Estados Unidos, eu estava dando entrada no Green Card, de residência permanente. Então, eu não podia ficar saindo do país toda hora, né? A advogada disse que não era positivo para mim ficar saindo toda hora. Então, eles foram esperando. Quando eu pude sair, que eu já pude assumir a seleção, eu cheguei em janeiro e a Copa do Mundo era em maio, né? Uma loucura. Então, praticamente tempo nenhum para trabalhar. E as primeiras 2 semanas de treino, eles falaram, pô, aqui vai ser o local do treinamento. Era uma praia super estreita, pequenininha, né? 5 bolas velhas, tinha uns 4 cones e não tinha luz. E os caras tinham que trabalhar, e os caras tinham que treinar 5h30, 6 da manhã, porque todo mundo dali saía para trabalhar. E ali a gente foi. Então eu fui fui nos hotéis, pedi a permissão para treinar na área do hotel, aí foram colocando luz, a federação foi caminhando também junto com a gente, e conseguimos uma área melhorzinha para treinar. Faltando um mês para a eliminatória, conseguimos um campo já oficial. A areia muito batida, mas já era um campo oficial. E depois, para a Copa do Mundo, nós já tínhamos um campo bacana para treinar. E essa vitória, cara, a gente caiu no grupo da Suíça, que é uma das gigantes do beach soccer mundial, Senegal, que também está sempre jogando quartas de final de Copa do Mundo, e Equador, que tinha classificado como terceiro da Conmebol. Fizemos um jogo duro contra a Suíça, 3-2 contra a Suíça, um jogo muito maneiro. Tomamos uma goleada de Senegal. E depois, contra o Equador, que é um país sul-americano, com tradição no futebol, para eles a bandeira vale muito, né? A bandeira de um país e tal. E ganhamos do Equador de 4-1. E foi a segunda seleção do Caribe a vencer um jogo de Copa do Mundo FIFA. A primeira tinha sido Jamaica, na Copa do Mundo de Futebol em 98. Eles ganharam um jogo. Caraca! Foi a Caribe a vencer um jogo de Copa do Mundo. E depois disso tudo, tanto futebol, beach soccer e futsal, nós fomos a segunda seleção do Caribe a vencer um jogo de Copa do Mundo. Então foi um acontecimento lá, né, cara? Total, pô. Foi uma festa. Depois os jogadores foram para uma praça para dar autógrafo, cara. Os caras ficaram 4 horas dando autógrafo. Deram autógrafo para foi muito maneiro. Foi uma experiência bacana, cara. Foi uma experiência bonita. Os caras jogaram uma Copa do Mundo da FIFA, viram o que era aquilo. E tem um estádio hoje lá, né? É um dos poucos estádios permanentes que tem no mundo, é o estádio Nassau. Hoje tem um estádio muito bacana. Cara, muito bom. Que você vê o que o esporte faz, né? Tá. Como é que o esporte muda, né? Um lugar, o legado que o esporte deixa. Eu acho muito interessante. E, cara, interligar o que a gente fala do Brasil, América do Sul, o Caribe também, é interligar os programas, entendeu? Você tem que começar o beach soccer com programas de identificação de talento, formação de atletas. Os jogos escolares podem favorecer muito isso, qualificar os treinadores, qualificar preparadores físicos, treinadores de goleiro. Tem que começar a fazer uma base, não adianta só ficar pensando na ponta de cima, né? Não, seleção, vou formar uma seleção. Mas como que você forma uma seleção? Né? Se você não é verdade. está plantando nada, né? Qual é o projeto que as confederações hoje têm de identificação de talento, de formação de atleta, né? De ir ali formar profissionais especialistas na modalidade para poder identificar e formar esses jogadores, né? Quantos preparadores físicos tem hoje no Brasil? Quantos treinadores de goleiro realmente especialistas no esporte tem no Brasil, né? Enquanto não começar a plantar, vai ser difícil. Desenvolver como... Não, sim, e querendo ou não, também é um esporte que tem patrocínio, que gera receita também. Porque às vezes as pessoas têm um preconceito com um esporte ou outro porque não gera tanta receita. Mas o beach soccer gera receita, tem a audiência muito boa, inclusive, quando na época que era em Copacabana, eu lembro que tinha
que tinha a Globo passava no Esporte Espetacular. Você mesmo aí falou, passava até o vôlei de praia. E assim, eu acho que uma coisa que falta pro beach soccer talvez seja talvez virar uma modalidade olímpica, cara. Não, o que falta Já é gestão, cara. Em vários países do mundo, e o Brasil não foge, ele é gestão. Você tem que investir no esporte. Você não pode querer fazer um evento, botar uma grana, faz uma grana e bota no bolso. E depois não investe. Você tem que investir no esporte. As confederações as federações nacionais, no Brasil é a confederação que se diz, né? Elas não estão para dar lucro, elas estão para investir no esporte. Entendeu? Então, quando você arrecada algo, você tem que pagar suas contas e reinvestir. Você tem que investir nos profissionais. Né? Isso não é feito. Então, hoje você conta nos dedos quantos treinadores tem qualificados, né? E as outras funções, né? Aí nem tem, né? é verdade. Mas você não acha que de repente, voltando aqui naquele gancho, se virasse uma modalidade olímpica, talvez não ajudasse? Porque eu sinto falta, eu vejo os Jogos Olímpicos tem um monte de coisa de praia, agora tem até surf e não tem o beach soccer, né? Que é um, pô, foi assim, é porque eu nasci ali, né? Nasci em Copacabana, fui criado ali vendo o pessoal jogando bola todo dia. Sempre final de semana eu ia pra praia, o pessoal tava jogando bola, às vezes eu levava a bola, aí vi um porteiro, não sei de quem, me pediu a bola emprestada, nunca mais devolver, inclusive, porque o pessoal quer jogar bola, né? E ali é um Mas playground enorme para jogar bola. oportunidade, né? O Brasil, o Rio de Janeiro foi sede de uma Olimpíada. E sequer cogitaram o beach soccer e o futsal para entrar, que poderiam ser duas medalhas para o Brasil. Não digo que certamente seriam medalha de ouro, mas certamente seriam medalhas. Né? Aí foram Certo. escolher rugby 7, foram escolher, acho que entrou o beisebol. Né? Então, quer dizer, é uma loucura, cara. A parte política também é incompreensível. Como que o Comitê Olímpico Brasileiro não indicou o beach soccer, não indicou o futsal? Né? Isso é ridículo. Como que indica rugby 7, cara? Nada contra o rugby 7, mas é algo que vai ser muito difícil de trazer medalha para o Brasil. Depois, se você quiser potencializar essa modalidade, vamos embora. Todas as modalidades necessitam investimento. Traz o rugby 7 e mais alguma, né? Exato. Alguma coisa que tenha a ver com o Brasil, né? Ou lutas por brigas políticas, porque você não se dá bem com alguém, porque você não quer a FIFA, porque você não quer o cara que toma conta da modalidade e tal. Isso é ridículo. Perdemos a oportunidade. Perdemos a oportunidade de ser olímpico ali. O futsal também perdeu a oportunidade ali. Né? Uma pena. E eu lembro que antes disso era uma possibilidade. Logo antes das Olimpíadas, quando se descobriu que o Rio de Janeiro sediaria as Olimpíadas, eu lembro que o pessoal falava muito. Sim. Falava, pode ser, eu acho que pô, o futsal podia entrar, o beach soccer podia entrar, o pessoal vendo isso aí. Eu lembro até do futevôlei, o pessoal falando, Sim, de teve até repente poderia entrar. durante a Olimpíada teve exibição de futebol, né? Mas Ah, Mas o problema grave do Comitê Olímpico Internacional é com a FIFA. Eles não se dão bem e isso vai ser uma briga eterna. pô, eu tô vendo isso aqui agora com os jogadores convocados para a seleção olímpica. Incrível, né? O negócio não acaba. Não acaba, não acaba. É, Vai acabar. A FIFA não quer o futebol dentro da Olimpíada, a Olimpíada quer o futebol, mas quer colocar meio na marra. Entendeu? Então, não funciona. Se eles não sentarem como dois cavalheiros e não começarem a conversar e ver coisas positivas para todo mundo, nunca vai dar certo. parece que teve um começo de um acordo ali quando, se eu não me engano, ontem o Uruguai foi reconhecido como tetracampeão mundial, justamente porque tinham conquistado duas Olimpíadas antes. Conquistou 2 títulos olímpicos. Né? Mas será que de repente é o início de uma conversa? A gente fica meio nessa dúvida, porque seria maravilhoso, né? Mas a paz parece que não é muito Não, o forte deles. um quer ficar com a sua grana e ponto. Os Não caras quer querem fazer guerra. bolo, não. Cara, deixa eu te perguntar aqui também. O Matheus Gios, que é da nossa equipe, ele fez uma pergunta aqui para você. Ele queria saber se o treinamento físico da rapaziada da areia é mais intenso do que da galera de campo ou da quadra. Não, eu não digo que seja mais intenso, mas é específico, né? Cada preparador físico ele tem que conhecer a especificidade da modalidade, né? E treinar de acordo com o que o jogo pede. Né? O nosso jogo, o beach soccer realmente é um jogo muito difícil de jogar. Principalmente quando aquela areia de Copacabana que é fofa, né?
Aguentar ali 3 tempos de 12 na porrada não é fácil. Então, o preparador físico ele tem que conhecer muito da modalidade, né? Qualquer preparador físico que queira trabalhar em esportes de areia, ele tem que conhecer a especificidade da areia, né? E conhecer o jogo. Conhecer o jogo é fundamental para o preparador físico poder fazer um bom trabalho físico, né? Tem que estar sempre conversando com o treinador. Eu trabalhei com um preparador físico que eu expliquei para ele completamente como era o jogo e ele se transformou um craque, né? Que é o Escobar. Hoje é treinador também, mas ele ajudava, a preparação física dele era voltada para tudo que eu acreditava que pudesse ser o jogo, né? Então facilitava muito a minha vida também como treinador. Tudo é especificidade, né? O salão tem um tipo de treinamento, o campo vai ter outro e o beach soccer vai ter o seu. Os três são duros, os três são difíceis, né? Mas tudo dentro da especificidade de cada esporte. Tá certo. Deixa eu te falar, cara, quando é que tu viu que aquilo ali era o caminho? Porque foi uma parada meio criada assim na marra, né? Era a galera do campo que começou a jogar o beach soccer, era o Zico, o Júnior, aí jogava com a galera do Leme contra a galera ali de Copacabana. Começou por ali, né? Tu, tu olhou aquilo, você olhou aquilo ali e falou assim, é aqui que eu vou entrar, é aqui que vai ser. Foi mais ou menos isso. Eu conheci esse jogo, eu estava morando na Espanha. Eu não me lembro o ano. Eu sei que o beach soccer surgiu em 94, num jogo de exibição nos Estados Unidos. O jogador principal era o Júnior, e ali começou a formar uma turma e foram jogar lá. Depois eles voltaram, o jogo deu certo, a Coque Tavares também abraçou junto com a TV Globo, aí veio o Júnior, continuou como carro-chefe, mas aí veio o Zico, o Cláudio Adão e essa rapaziada, com a rapaziada da praia também. Negão, Neném, Benjamin, né? Renan, que era o craque do futebol. Então eles formaram a primeira seleção. E o jogo foi dando certo. Em uma dessas excursões dele para a Europa, eu estava, não me lembro se foi um sábado ou domingo, mas eu estava mudando de canal e na hora, em um dos canais, estava passando o jogo. Brasil e Espanha. E eu olhei aquele jogo, um jogo de futebol de areia, num campo reduzido. Falei, pô, esse jogo tem muito a ver comigo, né? Eu sou do salão, ao mesmo tempo nascido e criado em Copacabana. Pisei na areia desde que nasci praticamente. Falei, esse jogo tem muito a ver. Mas esqueci, continuei na Espanha. Quando eu voltei para o Brasil, querendo viver já no Brasil de vez, por ser de Copacabana, o beach soccer estava crescendo muito. E eu comecei a ver o jogo. E comecei a visualizar ali que eu podia colocar muita coisa boa para essa modalidade, né? Que eu podia trazer muita coisa da minha experiência, tanto do salão, do campo de base, como do salão como atleta profissional. E foi dando certo. Eu entrei pela seleção do Rio de Janeiro, fizemos um trabalho muito maneiro na seleção do Rio de Janeiro, que foi praticamente a base, os jogadores foram a base daquela minha primeira Copa em 2006. E quando eu tive a oportunidade de assumir a seleção, então eu trouxe toda essa bagagem do salão e tudo aquilo que eu acreditava que eu poderia adaptar para a areia, né? Mas a primeira vez que eu vi o jogo, que foi lá na Espanha, eu falei, pô, esse jogo tem muito a ver comigo, sim. E ali eu já curti o jogo. Pô, bacana. Eu lembro que, assim, antigamente, até hoje ainda tem campeonato com time grande, né? Com 11 contra 11, né? Na areia, ali em Copacabana, tem direto. Tem um time, eu acho que é bem conhecido lá, o Juventus, É, né? Vive ganhando. Mas eu lembro de um negócio curioso, que foi uma época que eu acho que tinham grandes jogadores aqui no Rio, era o Romário, era o Renato e o Edmundo era o jogou. Romário e o Edmundo. E eles falaram, o pessoal não me paga, eu vou jogar na areia. Aí foram jogar futebol, queria jogar apostado e tudo. Teve até uma reportagem há um tempo atrás, passou na televisão. Eu achei curioso, cara. Tu acha que o pessoal do campo leva jeito para jogar na areia? Jogaram bem, por exemplo. O Júnior é base do campo, né? E foi um dos grandes nomes do beach soccer. O Zico, o período que jogou, também jogou muito bem. O Romário jogou a primeira Copa do Mundo com o Brasil. O Romário jogou uma eliminatória de 2005 e jogou a Copa do Mundo de 2005, né? Tanto é que naquela Copa do Mundo as pessoas perguntavam para mim qual a final que eu gostaria de ver naquela Copa do Mundo e eu sonhava em ter Brasil e França, porque no Brasil estava o Romário e na França estava o Cantona. Então, Nossa.
cabeça, se a final fosse Brasil e França ali em 2005, a primeira Copa do Mundo da FIFA, todo o auê, né, de ser chancelado pela FIFA, tava o Blatter, tava todo mundo ali na arena. Se a final fosse Brasil e França, nossa, esse jogo tomaria uma proporção absurda, mundialmente falando, né? Porque ia ser transmitido para todos os países do mundo, certamente. Com Romário de um lado e Cantona do outro. Romário, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, da história, né? Fenômeno. Campeão do mundo. Ele vinha com uma batida de muito forte, de muita fama e tal. E o Cantona na Europa é impressionante. A fama do Cantona na Europa é absurda. Então, Total. se o Brasil fizesse a final contra a França, ali seria uma alavancada para o jogo tremenda. Não, com certeza. E eu lembro que o Cantona, ele não é famoso só na França. Ele jogou muita bola no Manchester United. Foi na Europa. O Pessoal cara é incrível, é incrível. Os eventos de beach jogava soccer, muita bola. o Cantona também participou. O Cantona começou como jogador da França, mas depois ele ficou só como treinador. E depois a família dele ficou fazendo a gestão do esporte lá. É impressionante, cara. Onde o cara chega é uma multidão atrás do cara. É bom Eu lembro. pro esporte, né? O Edmundo também jogou muito futebol de areia. Era muito bom na praia, né? Eu trabalhei com o Corinthians uma época. E o primeiro campeonato brasileiro de clubes nós ganhamos com o Corinthians. Eu estava no Corinthians como treinador. Mas um evento antes, o Marcelinho participou com a gente, né? E, porra, uma loucura. A arena inteira lotada pedindo pro Marcelinho entrar. E queriam ver o Marcelinho de qualquer jeito jogando. Entendeu? Ele estava ali se adaptando, né? Não era muita dele. Mas esses caras trazem muita coisa pro esporte, né? Agora nem é tão necessário, né? Porque a rapaziada que tá já se enraizou e todo mundo já conhece esses caras da praia mesmo e eles já viraram grandes jogadores. Mas você ter uma referência assim em determinados momentos foi bacana. Não, tem uma galera muito boa. Eu tenho inclusive alguns amigos meus que estudaram comigo que jogam na areia. Eu acho que até o pessoal que te conhece também. O Dário, tem um que é da seleção da Colômbia, que até teve um problema aí com ele, que é o Marcos, né? O Marcos Prado, Aham. Leão, também bom jogador, também pessoal ali todo conhecido ali da área, né? Mas o que eu achei que, assim, o bacana, né, que o beach soccer antigamente ele era visto como um esporte de malandro, não sei, e hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia já é um negócio mais profissional, pessoal. Mudou bastante o perfil, porque antes era isso, cara. Era muito essa cara dos Jogos Mundiais de Verão, né? Então, e as pessoas chamavam até como o time do cara, né? Tipo assim, o Brasil era conhecido como o time do Júnior, a França era o time do Papan e do Cantona, o Uruguai era o time do Venâncio, e assim ia. Então as pessoas eram convidados, né? Tipo, o Júnior montava o time, na França, na Itália, em Portugal, alguém montava o time com a sua rapaziada e vinham jogar o jogo. E eles eram muito famosos, né? Então dava uma audiência muito grande. Mas o Brasil teve a sacada de fazer essa mescla, né? O Brasil tinha os 5 veteranos ali, os ex-jogadores de futebol, né? Que começava o jogo, mas no banco tinha a rapaziada da praia, né? Então, quando o jogo apertava, a rapaziada da praia entrava e ganhava o jogo. Então, Era a galera da praia. Galera da praia que segurava a onda mesmo, né? uma concorrência desleal, né, cara? Era uma concorrência. Imagina, você, pô, pegava o Benjamin com, sei lá, com 20 e poucos anos, pegando os ex-jogadores de futebol da Europa que nunca pisaram na Europa. Ele entrava, atropelava os caras. É verdade. Mas cara, eu lembro, eu assisti muito futebol, eu assisti muito beach soccer, cara, muito mesmo. Porque foi o que eu te falei, era um lance de tu sair da praia, ou era pré-praia, porque era de manhã, ou É era de- o pós-praia. Tinha uns jogos à noite também que eram muito legais ali. Ficava ali no Lido, né, ali perto do Copacabana Palace. A primeira Copa do Mundo da FIFA teve jogo à noite. Tiveram jogos à noite. Eu, Era e eu bacana. lembro que eu vi o Cantona jogando na areia, jogava bem. Era Mas grande. aquela de Portugal que você falou, eu lembro, era o Madjer, não era? Não era o craque. Fenômeno, fenômeno. Jogava muita bola. Nossa, eu, Um dos ali foi bacana, foi. fortes, né? Chutando era impressionante. Aquele cara chutando era impressionante. O cara chutava direto do meio-campo, E acertava tudo. né? Acertava, acertava. Esse jogo de 2005, que Portugal ganhou do Brasil na semifinal, o que ele fez foi impressionante, cara. Teve uma bola que ele estava saindo. Ele estava sendo substituído, aí o cara passou a bola errada para ele, ele teve que voltar, a bola quicou, ele pegou, acertou.
Quem tava vendo o jogo falou, hoje não dá, meu irmão. Hoje esse cara Hoje vai. não, não tem como. E é legal porque a substituição é direta, igual no futsal, né? Tinha um timaço na época. Tinha o Alan também, que é o brasileiro. O Alan, que jogou por Portugal muitos anos. Na minha opinião, é top 10 do mundo da história do beach soccer também. Genial, genial. Muito bom, muito bom. E deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui, cara. Foi muito diferente tu treinar. Lógico que é diferente, mas foi muito diferente você treinar a seleção de Bahamas para a seleção brasileira. Porque aqui eu acho que tu já conhecia todo mundo, lá foi mais diferente, né? No Brasil, eu já conheci a rapaziada por causa da seleção do Rio, né? Alguns eu já conheci até da minha época do Rio mesmo, né? Já sabia o que eles poderiam fazer. Mas quando eu voltei definitivamente para o Brasil, e depois eu assumi o Rio de Janeiro, ali eu comecei com a base. Então, quer dizer, muito mais fácil. Eu já trouxe toda uma rapaziada comigo. Quando eu fui para a seleção brasileira, eu coloquei esses caras lá também, a maioria deles, né? E, lógico, alguns caras do Espírito Santo, do Nordeste. Então, fizemos uma seleção, mas de todos, eu já conhecia todos. Eu já sabia o que cada um podia fazer e eles já vinham fazendo coisas grandes no esporte. Bahamas não, né? Bahamas era. Quando eu cheguei lá, o cara falou: tem esses 15 caras aí, vai. Falei, mas só tem esses 15? Não, só tem esses 15, cara. Não tenta achar mais ninguém que não tem. Aí tinha alguns caras que, pô, eles estavam jogando praia como jogava campo, né, cara? Era ou o zagueirão, ou o atacante, aquele cara que não voltava, entendeu? Então, até fazer que os caras entendessem que o jogo tinha uma dinâmica totalmente diferente, isso foi levando tempo, né? Mas e o tempo era muito reduzido, né? Porque isso eu tô falando de janeiro e a Copa do Mundo era em maio, né? Então tinha que formar um time nesse período. E eu tinha que ficar batendo e voltando. Eu passava 2 semanas lá, vinha para os Estados Unidos, ficava uma semana, voltava para Bahamas, ficava outras 2, 3 semanas. Então, mas foi uma experiência muito bacana. Alguns caras pegaram o jogo sim. Eu já ali tinham 3 jogadores que já entendiam bem o beach soccer, né? Então eles também me ajudaram muito. E hoje você continua treinando essa seleção de Bahamas, né? Não, não. Agora eu tô aqui nos Estados Unidos, aí vim para cá. Antes da pandemia, montei minha empresa, que é uma empresa para começar a fazer eventos de uma maneira geral, e intercâmbios, treinamentos e tudo. Aí veio a pandemia, deu aquela parada, mas agora a gente tá voltando. Faz o jabá aí, fala da empresa aí. Fala A pra galera seguir lá. Esportes, ela vai começar a promover eventos de novo, treinamentos de todas as maneiras, desde do treinamento individual a treinamento de equipe, e também estou colocando um projeto esportivo dentro de uma faculdade aqui nos Estados Unidos, né, para montar a equipe dessa faculdade, tanto no masculino como no feminino em relação ao futebol, né? Então, a SG daqui a pouco ela vai estar em evidência aí. Pô, show de bola. E como é que foi essa transição da areia pro escritório? Ah, cara, não é uma coisa que eu curta muito não, né? Mas eu fui abrindo muitas portas, né, cara? O futebol de areia eu conheci muita gente, né? Eu conheci muita gente. Então, muita gente me conhece através de ter sido aquele treinador que ganhou tanto, que fez tantas finais seguidas, que ganhou tantos jogos seguidos. Então, isso vai abrindo muitas portas para mim. Entendeu? Então, vou ter que aproveitar esse momento e começar dentro do escritório poder fazer meus negócios. Pô, com certeza, porque eu tava olhando aqui, tem um outro aqui, tem uma colinha boa aqui. Tem uma aqui que é muito boa, cara. Tu ficou 12 anos sendo o recordista, né? Ainda estamos. Ainda são 12 anos de recordista. Eu olhei aqui a foto, pô, tá novinho na foto. Tá novinho na foto. E, cara, 75 jogos, é muita coisa. Participou de 40 torneios, né? Todas as finais. Isso foi maneiro. Fizeram até um. Teve um momento que eu voltei para a seleção, assim, num momento rápido. Eu já estava morando aqui nos Estados Unidos. Eu lembro, 2015, não foi? 2015, é. Aí, no final de 2014, cara, eu já estava aqui 2 meses. Eu vim com tudo, né? Trouxe até o pirata, eu trouxe tudo. Já vim para morar aqui. 1 mês e meio morando aqui nos Estados Unidos, toco o telefone, me chamam de volta para a seleção brasileira. Falei, cara, já estou morando nos Estados Unidos, não tem como largar o meu projeto que eu vim fazer aqui. Não, porque você tem que voltar porque a coisa não está muito bacana, tem Intercontinental que a gente nunca ganhou, vamos tentar ganhar Intercontinental.
Então eu falei, com ele, beleza, então, quanto tempo eu tenho de hoje até Intercontinental para poder treinar a equipe, convocar e tal? Aí ele me fala, tem 8 dias. 8 Cara, como é que foi isso? Aí eles me ligaram 8 dias, eu falei, mas é Intercontinental? Não, Intercontinental começa já na semana que vem. Então você tem que convocar hoje, nós temos que falar com os jogadores, comprar a tua passagem, você vir para o Brasil. Eu falei, vambora, vambora. Chego no Brasil, cheguei, demos 3 dias de treinamento, cara. Aí, de novo, né? Chama aquela rapaziada que eu sei que é de porrada, Já conhece. que vai dar certo, que eles já estavam também afastados da seleção, então eles viriam com um tesão tremendo. Então eles chegaram, treinamos. No dia que eu cheguei de manhã, à tarde treinamos. No dia seguinte, 2 treinos. No outro dia, um treino de manhã ali para poder viajar. E viajamos para Dubai. Chega em Dubai, um histórico assim que não foi legal, porque o Brasil já tinha participado 3 ou 4 vezes e nunca tinha ganho. E algumas vezes terminou em quinto. Nesse ano, deu certo. Com 3 dias de treinamento, ganhamos a Copa Intercontinental. Pô, show de bola. Maravilhoso. Eu mandei uma medalha inédita para o Brasil. Aí depois teve o Sul-Americano no Brasil, lá em Recife, que foi muito maneiro. Depois de alguns anos, volta a ter esporte espetacular, volta a ter aquele domingão, né, bonito do esporte espetacular, e deu tudo certo. Um dia de sol maravilhoso, pegamos o Paraguai também, fizemos uma grande vitória contra o Paraguai, acho que foi 12 ou 14-2, algo assim. E dentro do esporte espetacular, e a gente acreditou de novo que o jogo fosse acontecer. Eliminatória, volta a colocar o Brasil em primeiro, porque o Brasil tinha terminado em terceiro na anterior, volta a colocar o Brasil em primeiro, e a partir daí, cara, veio o lado político, eu volto para os Estados Unidos e fico vendo as notícias da parte política, né? Aquela prisão de vários presidentes de federação nacional lá na Suíça, e ali deu uma mudada em tudo de novo. É verdade. Em tudo Cara, aquele negócio foi brabo, hein? Foi muita gente, né? foi pesado, vários presidentes, inclusive do Brasil, né? O Marinho da CBF ficou aqui em Nova York um tempo preso, né? É porque assim, cara, a gente querendo ou não, né, na era da informação é muito rápido, Ah, chega muito rápido. muito. Não tem como. O cara ficou sabendo. O pessoal às vezes fica sabendo da demissão pelo jornalista da outra empresa. Exatamente. O cara nem sabe que foi demitido, já está sabendo pelo jornalista. O presidente do clube nem comunicou o cara. Exatamente. Então, assim, na era da informação fica mais complicado mesmo. Mas, cara, pô, foi um prazerzão falar contigo. Muito tempo Imagina. que a gente não se via. Infelizmente, o nosso tempo tá acabando aqui, cara. Mas, pô, eu queria deixar um abração pra você e pra todo mundo aí, né, pra família toda. Não vamos citar nomes, senão a gente vai ficar aqui horas e horas comentando. Da minha e Tem da que fazer sua. uma outra live, Outra nome de família. tá certo? Fica com Deus, um abração. E já Também. vacinou? Ah, já. As 2 doses. Todo mundo Ah, pô, show de bola. Então tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. voltar a viajar. Tá certo. Quando tiver por aqui, avisa pra gente pegar uma praia. Vambora. Valeu, brigadão. Falou, um abração, brigadão aí pela presença. Valeu, Tchau, tchau. tchau.